Olá pessoal, tudo bem? Espero que vocês estejam bem. Sejam bem-vindos novamente ao nosso curso de Química Inorgânica Teórica. Nós vamos continuar falando sobre a teoria do orbital molecular aplicada a complexos metálicos, especialmente complexos com geometria octaédrica, que, como você já deve ter percebido, essa geometria é muito comum. Nós temos muitos e muitos complexos octaédricos conhecidos. Temos também, evidentemente, quadrado-planares, complexos tetraédricos e outras geometrias, linear, bipirâmide trigonal, tem um monte de geometrias, mas nós vamos focar mais, tá? Vamos estudar de forma mais detalhada, como vocês já devem ter percebido, os complexos octaédricos. Nós estávamos falando então sobre a teoria do orbital molecular para os complexos octaédricos. Sabemos que aqui já é uma pequena revisão, né, para a gente dar um segmento, continuar com este assunto. Nós temos que para o metal, para a teoria do orbital molecular, a gente considera um número muito maior de orbitais do que a teoria do campo cristalino. Depois nós vamos ver lado a lado a diferença, mas por enquanto vamos focar mesmo na teoria do orbital molecular. Nós temos então lá no metal os orbitais 3D, se for primeira série de transição, né? Se você estiver falando da primeira fila, da primeira linha de transição da tabela periódica, então você tem os orbitais 3D do centro metálico, simetria desses orbitais EG e T2G, sendo que EG é sempre duplamente degenerado, né? Quando você vê esses rótulos de simetria para os orbitais, eu já comentei, mas não custa repetir, sempre o Ezinho quer dizer duplamente degenerado. Então, e T quer dizer triplamente degenerado, então nós temos aqui um conjunto de 5 orbitais, que, como eu já disse na aula anterior, o Atkins optou por não mostrar esses 5 orbitais. Mas então eu tenho dois conjuntos, o EG e T2G. Eu tenho os orbitais 4s também, se você tiver, como eu já disse, lá na primeira série de transição da tabela periódica. Orbital A1G, que é aquele totalmente simétrico, né? Simetria A1G no grupo de ponto OH. Orbital S tem simetria A1G. Tem os orbitais 4p do metal também, é um conjunto triplamente degenerado, simetria T1U para grupo de ponto OH, tá? Então esses aí são os orbitais utilizados do metal para formar os orbitais moleculares. Do outro lado, nós temos os orbitais dos ligantes. Como nós estamos falando de geometria octaédrica, são 6 ligantes, não é verdade? Nós temos 6 ligantes. E nós vimos na aula passada, tá aqui do lado, as combinações, não vou repetir tudo de novo, as combinações adaptadas por simetria. Então, pegando todos os orbitais, tá? Os orbitais que têm simetria local sigma, como já dito anteriormente, pegando todos os orbitais dos ligantes. Um orbital de cada ligante, nós temos então um conjunto de orbitais dos ligantes, e essas combinações, como nós vimos, nós vamos combinando esses orbitais dos ligantes e nós vamos formando conjuntos de simetria adaptada para combinar com os orbitais lá do centro metálico. Então, esses orbitais de simetria, essa combinação de orbitais adaptada por simetria, nós temos a combinação EG, que é duplamente degenerado, temos a combinação T1U, que é triplamente degenerado, e nós temos a combinação A1G, que é aquela totalmente simétrica, que tem simetria A1G. Rapidamente, nós podemos dar uma olhada, né, nessas combinações, ou a combinação A1G dos ligantes. Então, que fique bem claro, não é só um orbital de um ligante, são as combinações dos orbitais dos ligantes, tá? Que vão dar origem a essa combinação
com simetria adaptada. Então, cada combinação ela vai te dar uma simetria, certo? Então, você pode entender o metal e os ligantes, fazendo uma analogia um pouco estranha, mas que pode te ajudar a compreender isso aí. Eu poderia dizer que o metal vai ser o pai e os ligantes serão a mãe, tá? Ou vice-versa, tanto faz, tá? Então nós temos os pais dos orbitais moleculares. Nós temos o metal, né, com o seu conjunto de orbitais, nós temos os ligantes com o conjunto de orbitais, e nós vamos misturar esses orbitais, tanto do pai quanto da mãe, para formar os orbitais moleculares, que são os orbitais filhos, tá? Por favor, gente, isso é só uma analogia, tá? Talvez um pouco estranha, mas que pode te ajudar a assimilar algo tão difícil para alguém iniciante no assunto, tá? Então, os orbitais do pai, que são os orbitais do metal, os orbitais da mãe, que são os orbitais dos ligantes, vão formar os orbitais filhos, que são os orbitais do complexo, tá? E você sabe, essa analogia ela não é tão ruim assim, porque você sabe que você tem os progenitores, pai e mãe, vai dar origem a filhos, e esses filhos alguns filhos podem ser mais parecidos com a mãe, ter mais características da mãe, e outros filhos podem puxar mais para as características do pai, não é verdade? Então essa analogia ela contempla também esse detalhe, porque olha só, se você olhar partindo aqui do princípio que a energia cresce para cima, né, desses orbitais, eles estão posicionados aqui, então, em uma ordem energética que não é aleatória, tá? Tem suporte experimental para isso aqui, que nós podemos até comentar um pouco depois, mas o que se sabe que, em geral, os orbitais dos ligantes têm energia inferior aos orbitais do metal, tá? Consequentemente, nós vamos formar um conjunto de orbitais ligantes, de energia baixa, e um conjunto de orbitais antiligantes, de energia alta, tá? Então, note o seguinte, esses orbitais ligantes, eles vão ter energia mais próxima aos orbitais dos ligantes. Tá? Então, esses orbitais aqui, digamos que esses orbitais filhos aqui, entre aspas, tá? Esses orbitais filhos aqui são mais parecidos com a mãe, em termos energéticos, tá bem? Então, esses orbitais aqui têm mais características da mãe. Então, usando agora a linguagem apropriada, né? Esses orbitais aqui, eles têm características, eles têm energia mais próxima, tá, da energia dos orbitais do ligante, tá bem? Esse conjunto de orbitais aqui é aquele conjunto que a gente chama de orbitais não ligantes. Então, nós temos os orbitais ligantes, nós temos os orbitais não ligantes e nós temos os orbitais antiligantes, tá bom? Esses orbitais não ligantes, nós estamos considerando aqui, por enquanto, somente as interações sigma, tá? Nesta versão aqui, nesse diagrama de orbitais moleculares, estamos considerando apenas as ligações, as interações sigma, tá? E nós não temos combinação lá nos orbitais dos ligantes com simetria T2G. Moral da história, esses orbitais T2G, eles vão ser não ligantes. Eles não têm contraparte, tá, lá nos ligantes para poder interagir e formar orbitais moleculares. Moral da história, esses orbitais não ligantes, eles vão ser mais parecidos com quem? Com o metal ou com os ligantes. Isso você respondeu corretamente.
Esses orbitais não ligantes, eles são mais parecidos, tá? Eles têm características mais semelhantes, mais próximas aos orbitais do metal, tá? Então, esses orbitais não ligantes aqui, esse conjunto triplamente degenerado, chamado T2G, simetria T2G, são orbitais que ficam mais localizados no metal, são mais parecidos com os orbitais do metal que deram origem a ele, tá bem? E nós temos que esse conjunto duplamente degenerado EG é um orbital antiligante, e aqueles lá em cima também são orbitais antiligantes, tá? Então, nós estamos combinando 4 mais 2, 6. 6 orbitais atômicos. Desculpa, não são orbitais atômicos, tá? Falei bobeira agora. São combinações, tá? São combinações adaptadas por simetria dos ligantes, tá bom? Dos ligantes. Então, são 6 orbitais dos ligantes que nós estamos combinando, tá? 6 combinações, né? São 6 conjuntos, melhor dizendo, vai ficar melhor assim. Então, são 6 conjuntos dos orbitais dos ligantes e nós vamos combinar esses 6 orbitais, esses orbitais de essa combinação, essas 6 combinações dos orbitais dos ligantes, nós vamos combinar com quantos orbitais aqui do metal? Vamos ver. Aqui é um conjunto triplamente degenerado, 3. Aqui é degenerescência 1, deram 4. Aqui seriam 5, né? Total 9. Tira 3, 6, tá? Então, 3 vão ficar como não ligantes. Então, eu estou combinando 6 orbitais do metal com os 6 orbitais do ligante. Bom? Portanto, nós vamos formar quantos orbitais moleculares? Se eu estou combinando 6 com 6, total eu estou combinando 12. Segundo a teoria do orbital molecular, se eu combino N, eu formo N. Estou combinando 12, eu vou formar 12 orbitais moleculares. Metade ligante e metade antiligante, certo? E nós temos que esse gap, né, essa diferença aqui, é conhecida nossa já lá desde a teoria do campo cristalino. Nós não estamos lidando mais com a teoria do campo cristalino, mas alguns termos aqui são semelhantes, tá? E lembra lá a teoria do campo cristalino, que é esse parâmetro de desdobramento do campo octaédrico, né? Esse gap energético aqui, chamado de delta O. Eu já disse antes, mas vou repetir que na literatura esse gap aí também é conhecido como 10dQ, tá? Lá mais na teoria do campo cristalino, tá? A gente, de certa forma, tem que evitar, né, usar termos e detalhes de um modelo usar em outro, né? Porque esses modelos eles são diferentes, tá? Mas esse gap, essa diferença de energia aqui, a gente já conhece ela lá desde a teoria do campo cristalino, né? Essa separação energética aqui, conhecida como delta O. Lá na teoria do campo cristalino, o pessoal chama também de 10dQ. Isso é 10dQ. Número 10, D maiúsculo, Q minúsculo, subscrito, 10dQ. Como é que ficaria a distribuição eletrônica, a alocação, a população dos elétrons nos respectivos orbitais? Como eu disse, esses orbitais filhos aqui, entre aspas, esses orbitais moleculares ligantes, né, porque nós temos o orbital do metal, o metal está sozinho, temos os orbitais dos ligantes, os ligantes estão sozinhos. Quando liga, né, quando você complexa o centro metálico com os elétrons do ligante, aí você vai formar o complexo, vai formar os orbitais moleculares. Então,
usando aquela simplificação de que, por enquanto, né, de que somente ligações sigma, somente interações sigma estão ocorrendo, cada ligante vai contribuir com um par de elétrons, tá? Então, são seis orbitais aqui combinados dos ligantes, né? Ó, triplamente degenerado, degenerescência 1 e degenerescência 2. Então, nós temos aqui 6 orbitais, ou melhor dizendo, conjunto de orbitais do ligante, tá? Cada ligante vem com um parzinho de elétrons, não é verdade? Então, no total aqui nós temos 12 elétrons. São seis ligantes, né, no complexo octaédrico. Cada ligante vem com um parzinho de elétrons, então nós vamos ter no total 12 elétrons. Onde que eu vou colocar esses elétrons? Nos orbitais moleculares ligantes. Por que que eu vou começar a colocar aqui os elétrons do ligante? Ora, eu não disse que esses orbitais ligantes aqui, eles têm energia mais próxima e têm características mais próximas, né? São mais parecidos, entre aspas, tá? Mais parecidos, ou têm características mais semelhantes aos ligantes. Então, coloca aqui os 12 elétrons ligante, dos ligantes. Agora vem para cá. E os próximos orbitais disponíveis para receber energia são esses orbitais aqui, os triplamente degenerados, né? O tal do conjunto T2G, que, como nós já vimos, eles são têm propriedades, têm características que mais se assemelham a quem? Ao metal, tá? Então, nós vamos colocar aqui os elétrons do metal, aí depende, né? Dependendo do metal, o número de elétrons vai variar, certo? Aí, depois nós vamos ver outros detalhes também. Se aqui não é suficiente para colocar os elétrons, aí eu vou colocar os elétrons cá em cima, aí eu já vou estar colocando elétrons no orbital antiligante, tá? E assim por diante, vai preenchendo, tá bom? De acordo com o que nós já tínhamos aprendido. Claro que nós vamos ver mais detalhes a seguir, né? Então, aqui cabem 12 elétrons, aqui cabe mais 6 e aqui cabe mais 4, tá? E pode colocar mais elétrons lá em cima, né? Mas você sabe que você ocupar os orbitais antiligantes, né? Não é lá muito vantajoso. Isso acontece muito, claro, acontece, tá? Lembra da ordem de ligação? Onde nós tínhamos ali, quando vimos a primeira vez sobre a teoria do orbital molecular, existe um comparativo, né, uma competição entre o número de elétrons ligantes e o número de elétrons antiligantes, né, o número de elétrons que ocupa os orbitais ligantes e o número de elétrons que ocupa os orbitais antiligantes. Então, fazendo a diferença, né, nós temos que a ordem de ligação, né, ela tem que ser um número maior do que zero, você tem que ter mais elétrons ligantes do que antiligantes para poder justificar a estabilidade do composto em questão. Bom, chegou a hora então de testar os nossos conhecimentos, ver se a gente está entendendo mais ou menos sobre a teoria do orbital molecular e basicamente quase tudo que nós vimos até agora da química inorgânica, nesses tópicos voltados à química de coordenação, especialmente de complexos metálicos, envolvendo aqueles metais lá do centro da tabela periódica, os conhecidos metais de transição. Então, a questão que eu trago para que nós possamos resolver juntos aqui, agora, é a seguinte: desenhe o diagrama de orbitais moleculares para o hexamino cobalto 3. Nessa altura do campeonato, você já deveria ser capaz de montar a fórmula molecular, saber quantos elétrons Ds tem o centro metálico, neste caso, que é o cobalto, enfim,
é 6. Amin, ou amino, vem das amônias. Amino é o nome que a gente dá para o ligante amônia, tá? Cobalto 3, então o estado de oxidação do cobalto é 3. A carga do cobalto é 3. Ele perdeu 3 de seus elétrons originais. Fórmula molecular, você deveria ser capaz de montar, mas já está aqui. Então é o CONH3 6, 3 cargas positivas para o complexo como um todo. Por que eu sei disso? As amônias são ligantes neutros. Então, se o cobalto tem 3 cargas positivas, o complexo como um todo vai ter 3 cargas positivas. Trata-se de um complexo diamagnético. Um complexo diamagnético é aquele complexo que não tem elétrons desemparelhados, tá? Eu estou te dando essa informação, mas eu poderia dar ela de uma forma não explícita, por exemplo, te dando alguma propriedade magnética, né? Enfim, algo que nós já vimos no nosso curso. Então, estou afirmando que é um complexo diamagnético, ele não vai ter elétrons desemparelhados. Todos os elétrons vão estar aos parzinhos, por isso ele é diamagnético. Se ele tivesse elétron desemparelhado, ele seria paramagnético. Você tem que ser capaz também de determinar o número de elétrons Ds do centro metálico, que é o cobalto 3. Para isso, existem tabelas que já nos dão a distribuição eletrônica. Então, olhando aquela distribuição que a gente aprendeu no ensino médio e talvez até mesmo na química geral, não é muito confiável aqui para os elementos de transição, porque nós temos algumas inversões, nós temos algumas situações onde fugimos um pouco do que nós víamos naquele diagrama de distribuição. Então, eu já falei, vou falar de novo. Tem tabela que te dá a distribuição eletrônica. No caso do cobalto, 3d7, 4s2. Se é cobalto 3, tem que remover 3 elétrons. Remove 2 aqui, elétrons S, tira um elétron D. Portanto, cobalto 3 é um sistema D6, mais precisamente 3d6, né? Então, cobalto 3 é um sistema D6, certo? Então, vamos lá. Eu desenhei aqui mais ou menos um diagrama de orbitais moleculares para a gente fazer a montagem juntos. Então, primeira coisa, aqui estão os orbitais do centro metálico. São 5 orbitais Ds do centro metálico. Eu não vou separar aqui, tá? Mas aqui são 5, eles estão juntos. Não importa muito agora se a energia é maior, menor, quem é maior, se é EG, T2G, isso não vai importar muito agora. O que eu posso te afirmar com certeza é que nós temos um conjunto duplamente degenerado, que são os orbitais EG, e um conjunto triplamente degenerado, T2G. Então, os orbitais Ds do centro metálico normalmente têm energia mais baixa, por isso que eu já coloquei aqui eles embaixo. Nós temos que esse orbital de simetria A1G no centro metálico seria um orbital S, né? Por exemplo, 4S, que neste caso do cobalto 3 vai estar vazio. E nós temos aqui esse conjunto triplamente degenerado, simetria T1U, seria os orbitais P's do centro metálico, que também estão vazios. Esse aqui é o ordenamento energético dos orbitais dos ligantes. Normalmente eles têm essa sequência energética, aquela combinação de orbitais A1G, aquela combinação de orbitais dos ligantes que tem simetria A1G, tá? Então é um orbital A1G, mas esse orbital A1G ele é formado pela combinação dos orbitais dos 6 ligantes, tá bom? Então aquela combinação é totalmente simétrica que nós já vimos. Então a simetria é A1G. Nós temos uma combinação dos orbitais dos ligantes que tem simetria T1U. Nós temos uma combinação dos orbitais dos ligantes que tem simetria EG e é duplamente degenerada.
Esse conjuntinho aqui é duplamente degenerado, esse conjuntinho aqui é triplamente degenerado e esse aqui tem degenerescência 1, certo? Essa é a sequência energética. Normalmente os orbitais dos ligantes têm energia inferior aos orbitais do centro metálico, como vocês podem perceber aqui, ó. Esses estão acima, esses aqui estão abaixo. E eu vou agora colocar os elétrons D do centro metálico. Nós vimos que o cobalto é um sistema, cobalto 3 é um sistema D6. Eu disse para vocês que é um complexo diamagnético, então os elétrons estão todos emparelhados, tá? Então vamos colocar aqui. É o seguinte, para você entender bem, ó. Para você entender bem, deixa eu tentar desagrupar esses elétrons aqui. Ó, isso aqui é um parzinho de elétrons, evidentemente de spins opostos, tá? Eu vou vir aqui, ó, colocar um par de elétrons, você sabe, pelo princípio da exclusão de Pauli. Um orbital pode acomodar dois elétrons apenas que tenham spins opostos, tá? Então, o legal seria eu pegar esses 5 orbitais Ds e separar eles todos, né? Colocar eles mais afastados, colocar um par de elétrons em cada orbital. Como isso vai ser complicado, você mesmo pode observar nos livros que eles não fazem essa separação por uma questão de espaço, mas você, sendo estudante de química, tem que ter em mente do que eu estou fazendo aqui, ó. O que eu estou fazendo aqui? O que essa representação, o que esse desenho meu, essa figurinha aqui quer dizer, ou conjunto de figurinhas? Eu estou dizendo para vocês o seguinte, com esse conjunto de figurinhas. Eu tenho 5 orbitais Ds, certo? 5 orbitais Ds. Dentro desses 5 orbitais Ds, eu tenho 3 pares de elétrons. Tenho 3 pares de elétrons, um parzinho em cada orbital. Portanto, eu tenho 2 orbitais vazios aqui, certo? Eu teria espaço aqui para mais 4 elétrons. Joia? Eu teria espaço para mais 4 elétrons. São 5 orbitais, 5 vezes 2, 10. Já tenho 6, então eu ainda tenho espaço para 4 elétrons. Eu tenho 2 orbitais vazios, então, tá bom? Só para esclarecer. Vou colocar aqui agora os elétrons nos orbitais lá dos ligantes, tá? Que são as moléculas de amônia. Tá? A molécula de amônia ela tem um par de elétrons que não está fazendo ligação, um par de elétrons que está de bobeira ali em cima do nitrogênio. Então a amônia vai coordenar, cada molécula de amônia coordena o centro metálico usando um par de elétrons, que é aquele par que tem em cima do nitrogênio que não está fazendo nada, né? Aquele par não está participando de ligação, né? Não está fazendo nada entre aspas, né? Mas não está fazendo ligação. Então aquele par é usado para coordenar o centro metálico. Então aqui eu tenho, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tenho 6 ligantes amônios, 6 combinações de orbitais, eu vou colocar um par de elétrons aqui em cada orbital, certo? Portanto, nós vamos ter um total de 12 elétrons vindo lá das moléculas de amônia, 6 moléculas de amônia, tá? Então, opa, vou copiar daqui para lá, ó. Então, coloquei um par de elétrons no A1G, outro par de elétrons no T1U, outro par de elétrons também no T1U, mais um par de elétrons aqui no T1U, vai ficar meio poluído a imagem, né? Mas você está entendendo o que eu estou fazendo. Outro parzinho lá num dos orbitais EG, outro parzinho em um dos orbitais EG, tá? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 12 elétrons que vêm lá dos ligantes, certo? Então, agora nós podemos começar a fazer as interações, tá?
as interações. Nós temos, vou começar pelo mais fácil, pelo orbital que tem simetria A1G. Esse orbital que tem simetria A1G, ele vai do metal, ele vai combinar-se com o orbital que tem simetria A1G lá nos ligantes. Então, orbitais de mesma simetria combinam-se. Se eu estou combinando dois, eu vou formar dois. Estou combinando dois pai, vai formar dois filhos. Dois orbitais pai, formar dois orbitais filhos, sendo um ligante, sendo o outro antiligante. Certo? Então, bora lá. O que eu tenho que fazer agora? Eu coloquei esses dois orbitais. Vamos diminuir o zoom aqui para ter uma visão panorâmica da situação. Tem orbital A1G interagindo com outro orbital A1G, formou dois orbitais moleculares, um antiligante e um ligante. Vou colocar o quê? Um parzinho, tá? Um parzinho de elétrons que vem lá dos ligantes. Vou colocar nesse orbital molecular ligante, certo? Então, colando, opa, colando, não é isso, não é isso. Agora sim, ó, legal? Então, ó, nosso primeiro par de elétrons populando um orbital molecular ligante. E aí eu pergunto a vocês, qual é a simetria desse orbital ligante aqui? Certa resposta. A simetria desse orbital ligante é A1G. Se eu estou combinando um orbital A1G com outro orbital A1G, só pode dar origem a um orbital de mesma simetria. Simetria A1G. Beleza? Ó, já coloquei aqui a simetria A1G, já rotulei ele de acordo, tá? Professor, não faço nada com aquele antiligante? Não. Aquele orbital antiligante, por enquanto, ele vai ficar vazio e provavelmente vai continuar. Nós não vamos ter elétron suficiente para popular todos os orbitais. De antemão, eu já te pergunto, e você tem todas as condições de responder. Quantos elétrons no total a gente vai ter que distribuir nos orbitais moleculares? Nós vamos distribuir 6, tá? Mais 12, 18 elétrons nós vamos distribuir. Passo a passo aí então para você. Agora eu vou fazer interagir o T1U com qual? Com o T1U de lá, que são esses orbitais do meio aqui, certo? Fazendo passo a passo aí para você entender esse diagrama de orbitais moleculares de uma vez por todas, certo? Então, estou interagindo os orbitais do centro metálico de simetria T1U com os orbitais de mesma simetria T1U dos ligantes. Então, nós vamos formar um conjunto que vai ser ligante e um conjunto que vai ser o quê? Antiligante, certo? Vou puxar a linha, o diagrama, as linhas mostrando as interações para cá, mostrando a formação, né, do orbital molecular. Ó, então, para não chegar depois com o desenho pronto e você ficar perdido, ó, então só estou interagindo T1U com T1U. Vai formar um conjunto aqui de baixa energia e vai formar um conjunto de alta energia. Que daí eu vou melhorar o desenho e não vou mostrar tudo, né? Senão o vídeo fica muito longo. Mas antes de eu já vir com o desenho pronto, nós vamos formar quantos ligantes e quantos antiligantes. Nós vamos combinar 3 mais 3. Se eu combino 3 com 3, estou combinando 6. Tá? Então, eu vou formar 6 orbitais moleculares. Combinou N, forma N. Metade ligante, metade antiligante. Então, vamos formar 3 orbitais ligantes e 3 orbitais antiligantes. Então, olha aqui, jovens. Eu já trouxe o desenho pronto. Combinando 6, vou formar 6, 3 que são ligantes
e 3 que são antiligantes. Simetria desse conjunto aqui, triplamente degenerado, T1U. Simetria daquele lá de cima, T1U também. Tá? Vai ficar difícil botar todos os rótulos aqui, mas você tem que estar ligado que tem os rótulos, tem a simetria para eles, T1U, certo? E os elétrons? Nós vamos colocar aqui cabem quantos elétrons? 6 elétrons. Como dito na aula anterior, todos esses orbitais ligantes nesse diagrama, quem tem a prioridade de colocar os elétrons lá? Os ligantes. Por quê? Porque, como eu disse, esses orbitais aqui, eles estão mais próximos em energia do que aqueles lá, tá? Então, adote essa metodologia, sempre priorizar os ligantes em um diagrama de orbitais semelhante a esse aqui. Então, só colocar os elétrons lá, tá? Então, eu já tenho aqui os 6 elétrons, vou colocar eles aqui, ó. Novamente, eu insisto, o que que eu quero dizer com esse conjunto de desenhos aqui? Vou até dar um zoom aqui. Ó, o que que eu quero dizer com esse conjunto de desenhos aqui, com esta imagem aqui? Eu quero dizer que nós temos 3 orbitais degenerados, mesma energia, portanto, e esses 3 orbitais degenerados estão ocupados por 6 elétrons, um par para cada orbital, tá bem? Agora vamos fazer interagir o conjunto EG, tá? Nós temos aqui um parzinho de orbitais degenerados de simetria EG e nós temos aqui nos ligantes também um parzinho de orbitais degenerados com simetria EG. Então, vamos lá, vamos interagir passo a passo para você não ficar perdido. Então, eu vou pegar esses dois de cima aqui, ó. Vamos lá. Então, aquele parzinho lá do metal vai combinar-se com esse parzinho dos ligantes. Mesma simetria, combina. Vai formar aqui um parzinho que vai ser ligante, certo? E vai formar outro parzinho dito antiligante, certo? Então, eu vou desenhar aqui um parzinho dito ligante, um parzinho dito antiligante. Por quê? Nós estamos combinando 2 mais 2 aqui, 4. Combinou 4, forma 4. Metade ligante, ou seja, antiligante, ou seja, 2. E metade ligante, ou seja, 2. Certo? Vou fazer o desenho completo novamente. Já desenhei, então, os dois antiligantes e os dois ligantes. E cabe ali, nesse conjuntinho duplamente degenerado, nesse conjunto de orbitais duplamente degenerado, ou seja, esses dois orbitais degenerados, cabem ali 4 elétrons. Mas toma cuidado, né, para ver se a gente não excedeu a nossa cota de elétrons dos ligantes, né? Os ligantes eles têm que trazer 12 elétrons, né? Um par para cada ligante. São 6 ligantes, né? 6 moléculas NH3 que está doando, né? Coordenando o centro metálico, tá? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? Fecha direitinho. Então, ó, um parzinho em um orbital, outro parzinho no outro orbital, ok? Aquele lá em cima vai ficar vazio e se vocês repararem, só faltam aquele conjunto triplamente degenerado do centro metálico, certo? Vai ficar mais com caráter do metal, né? Já que é um orbital, já que vai ser um conjunto de orbitais não ligantes. Então, simplesmente eu vou puxar aqui, dar uma retinha aqui, e vou desenhar aqui, ó,
o conjunto T2G, que seria não ligante, né? Não vai estar participando de interações sigma com os ligantes, com as moléculas de amônia, portanto. Desenhei aqui o conjunto triplamente degenerado não ligante, tá? Não ligante, não vai estar participando de interações sigma com os ligantes, certo? Esses orbitais, eles são mais confinados no centro metálico, já que não vão estar interagindo via ligações sigma com os ligantes. Então, são orbitais mais localizados, né? Eles ficam mais ali para o metal, mais em cima do metal. E falta a gente colocar aqui os elétrons, né? Que são 6 elétrons. Vou dar uma melhorada aqui, ó. Assim seria mais adequado, ó. Seria mais adequado. Ou então em escadinha. Um parzinho aqui, um parzinho mais acima e outro. Enfim, a gente está com um probleminha de espaço aqui. Então eu vou também desenhar esses elétrons no orbital molecular não ligante. Os orbitais moleculares não ligantes, que seria de simetria T2G. Então tá aí o nosso diagrama de orbitais moleculares para o complexo octaédrico hexaamino cobalto 3. O diagrama tá meio feinho, né? Um pouco torto, pode melhorar. Podemos agora rotular os orbitais moleculares. É o que eu vou fazer agora. Eu rotulei todos os orbitais moleculares, simetria 1G, orbital ligante, simetria T1U, ligante, simetria EG, são orbitais ligantes, simetria T2G, são orbitais não ligantes, simetria EG, orbital antiligante, orbitais, melhor dizendo, antiligantes, simetria T1U, orbitais antiligantes, simetria A1G, orbitais orbital agora singular, né? Orbital antiligante. Bom, eu queria realmente de coração que você entendesse esse diagrama de orbitais moleculares. O primeiro contato com isso aqui, pelo menos no meu caso, eu tive muita dificuldade, não entendia o que queria dizer esse diagrama, quais eram as informações por trás dele, certo? Então, meu intuito aqui de produzir esse vídeo, fiz aqui na hora esse desenho, né? Não tá lá essas coisas, não tá bonito, mas eu espero que eu tenha contribuído para que você entendesse um pouco melhor, facilitasse um pouco mais para você compreender um diagrama de orbitais moleculares para um complexo metálico octaédrico, tá? Trata-se de um complexo diamagnético, né? Veja, não tem elétrons desemparelhados. Essa ordem energética aqui, nós temos algumas evidências experimentais que sustentam, tá? Isso você pode tirar de qualquer livro de inorgânica, traz esse sequenciamento energético dos orbitais, certo? Temos que lembrar que esses orbitais ligantes aqui, neste caso, eles são têm características mais semelhantes aos ligantes, tá? E esses orbitais não ligantes se assemelham mais às características dos orbitais do metal, tá bom? Então aqui nós só temos interações do tipo sigma, tá bom? Nós só temos interações do tipo sigma. Nós vamos ver também as interações do tipo π. Adicionando as interações do tipo π, nós podemos compreender melhor esse gap energético aqui.
Tem alguns ligantes que têm a característica, têm a propriedade de fazer ligações π com o centro metálico, seja tanto ligações π doadoras quanto π receptoras, e isso vai afetar diretamente a magnitude do ΔO, como nós vamos ver a seguir, tá bom? Para encerrar essa parte, eu queria dizer que as moléculas de amônia, elas não têm orbital de simetria adequada para fazer ligações π, certo? Então nós não consideramos ligação π aqui, entre outros motivos, questões didáticas, né? Vamos passo a passo, tá? Mas que mesmo que não fosse a intenção aqui, não falar de ligação π, nós não seria muito adequado, tá? Porque de tentar achar aqui alguma interação π, porque a amônia, o ligante amônia, não tem orbitais de simetria adequada para fazer ligações π com o centro metálico. Tem um detalhe aqui que eu ainda queria comentar, que são os orbitais de fronteira. Esses orbitais de fronteira, a ideia é a seguinte: desses orbitais moleculares, né? Os orbitais moleculares são esses aqui do centro. Esses orbitais moleculares, qual é a simetria do orbital molecular ocupado, tem que estar ocupado por elétrons, de maior energia? Essa é uma pergunta para você pensar agora. Qual é a simetria do orbital molecular do complexo, e tem que ser o orbital molecular do complexo de maior energia, tem que ter a maior energia que está ocupado por elétrons, né? A energia ela cresce lá subindo no diagrama. Então, A1G, T1, EG, olha aqui. Os últimos, né, melhor dizendo, os últimos orbitais moleculares ocupados, em termos de energia, né, aquele que tem a maior energia que está ocupado por elétrons, tem simetria T2G neste caso. Isso aqui é um orbital de fronteira, então. Tá? Então, esse aqui está ocupado. Ele é chamado de HOMO, H-O-M-O. Tá? É o orbital HOMO, orbital molecular ocupado de maior energia. E esse aqui também é um orbital de fronteira, porque ele é o desocupado de menor energia. Então, se você olhar aqui para cima, está todo desocupado esses orbitais. Mas esse aqui é o de mais baixa energia que está desocupado. Então, ele é chamado de LUMO, L-U-M-O. Então, são orbitais de fronteira. Muitas vezes, esses orbitais de fronteira, eles são os mais relevantes se você está discutindo, por exemplo, reatividade química, tá? Então, ou espectroscopia, alguns detalhes da espectroscopia, nós vamos ver, ou vocês podem ver né, nessa caminhada, nessa jornada de estudante de química aí, vocês vão ver que esses orbitais de fronteira, se ainda não viram, por exemplo, na orgânica, que o pessoal lá fala muito de HOMO, LUMO, são os orbitais responsáveis pelas reatividades das substâncias. Fica melhor, talvez, escrever, né? HOMO. Isso que quer dizer, eu não falo inglês, mas quer dizer o orbital molecular ocupado de maior energia, tá? O LUMO, o desocupado, o orbital molecular desocupado de menor energia, tá? Então, são os orbitais de fronteira, HOMO, LUMO.